vídeo de um homem desconhecido e muito parecido com Michael Jackson viralizou em outra plataforma nesta terça-feira 21. Os usuários da rede social foram à loucura e levantaram mais uma vez a possibilidade do cantor não ter morrido. Sim, ele está vivo. Por que as pessoas não acreditam? Questionou o internauta. A gravação que circula na plataforma mostra uma pessoa saindo de um carro enquanto se prepara para entrar em um supermercado. Eu juro, pessoal, é o Michael Jackson, diz homem que registrou o momento, que já registra mais de 2 milhões de curtidas. Apesar das especulações envolvendo a gravação, alguns usuários demonstraram não acreditar que o cantor pode estar vivo. Se ele realmente estivesse vivo, não andaria caracterizado como antes, seria facilmente reconhecido, comentou o internauta. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, após sofrer uma parada cardíaca e ser levado às pressas para o hospital. A causa da morte foi divulgada como intoxicação aguda por propofol e benzodiazepina, combinação de medicamentos tranquilizantes. Michael Jackson estaria com 63 anos, caso ainda estivesse vivo. E olha, existem pessoas que realmente acreditam nessa possibilidade do astro estar de fato por aí. A teoria de que o rei do pop nunca morreu é uma das mais famosas. Fãs e algumas outras pessoas que acreditam que o astro nunca morreu juntaram diversas situações para provar essa tese. O início de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, ou é pelo menos isso que a grande maioria acredita. Cantor, compositor e dançarino, ele é dono de uma carreira meteórica, que começou lá na sua infância, no grupo Jackson 5. O nosso querido Michael deixou o grupo em 1971, com o objetivo de perseguir sua carreira solo, que deu muito certo. Ele é até hoje um dos artistas musicais que mais venderam disco de todos os tempos. Suas vendas são estimadas em mais de 350 milhões de álbuns em todo o mundo. Ele também ganhou centenas de prêmios, mais do que qualquer outro artista na história da música. E só no Guinness Book ele tem mais de 39 recordes. Não é para qualquer um. A morte de Michael Jackson. Desde que ele faleceu em 2009, os fãs têm procurado um certo conforto, acreditando que possa estar vivo até hoje. E isso não é algo que aconteceu apenas com Michael. Nomes como Tupac, Kurt Cobain e Elvis Presley são só alguns dos que estão envoltos em muitas teorias da conspiração. Vamos relembrar de tudo o que aconteceu no dia da morte do cantor. O rei do pop morreu no dia 25 de junho de 2009 e sua morte se deu por conta de uma parada cardíaca causada por um coquetel dos remédios propofol, lorazepam e midalozan. Eles foram administrados por seu médico particular, considerado o principal suspeito pela morte de Michael. Na época da morte, o médico foi condenado por assassinato involuntário. Ele chegou a cumprir metade da pena de 4 anos e foi liberado mais cedo por bom comportamento e pela lotação excessiva das prisões nos Estados Unidos. Teoria. A principal teoria sobre o possível não morte do astro começou logo após a overdose, quando a ambulância chegou em sua residência para levá-lo ao hospital. Nas fotos tiradas da ambulância em que Michael estava, podemos observar que as janelas da parte de trás são completamente pretas, mas até aí tudo bem. O problema mesmo é a suposta foto que foi feita do lado de fora da ambulância, que mostra o cantor consciente recebendo oxigênio. A pergunta que fica é: como foi possível foto através de um vidro completamente escuro e por que só existe uma única foto? Outra questão apontada nas teorias, ainda sobre a ambulância, é a respeito da falta de som no veículo. Estamos acostumados a ver ambulâncias com as sirenes ligadas e ultrapassando todos os sinais e todos os carros e motos
que seguem abrindo espaço para passarem. No entanto, a ambulância que socorreu o rei do pop estava completamente em silêncio. Levando em consideração que Michael estava em um estado crítico, por que as sirenes não foram ligadas? A certidão de óbito do cantor também gera muita dúvida. Tanto o médico particular de Michael quanto os especialistas forenses se recusaram a certificar isso por escrito. Mas por quê? Depois de muito tempo, a certidão de óbito saiu e adivinha só, ela aparentemente é falsa. Isso porque um youtuber mostrou em seu canal que o nome de Michael era na verdade Michael Joey Jackson. E isso foi comprovado por uma foto do passaporte do cantor. Já em sua certidão de óbito, o corpo está identificado como Michael Joseph Jackson. Algo que deu muita força para essa história é a confirmação de que o nome do meio de Michael era realmente Joey e não Joseph. Uma alegação feita por sua irmã, LaToya. LaToya havia supostamente confirmado a história em sua conta do Twitter. Porém, o Twitter foi apagado pouco tempo depois. Já no funeral, a família se recusou a fazer uma cerimônia com o caixão aberto, alegando que Michael Jackson havia sofrido alguns ferimentos durante o processo de reanimação. O questionamento é: que processo violento foi esse? Muitos alegam também que o seu memorial foi meio seco, sem emoção. O motivo. Dito tudo isso, qual seria o motivo para Michael falsificar sua própria morte? Além das acusações de abuso que haviam sido feitas contra ele alguns anos antes, o cantor teria feito tudo isso para se livrar de dívidas milionárias. No ano do seu falecimento, ele devia cerca de 500 milhões de dólares. E a maior parte era de dívidas antigas, que não haviam sido quitadas. Desde sua morte, é estimado que o astro tenha faturado quase 3 bilhões de dólares. Uma última evidência de que ele esteja de fato vivo é sobre a exposição dos seus filhos. Michael reforçava constantemente a vontade de que seus filhos não fossem alvo de paparazzis, para que pudessem ter uma vida tranquila. Contudo, um pouco antes de sua morte, ele resolveu apresentar seus filhos ao público. A teoria é de que, tendo seu rosto conhecido pela mídia, tal fato faria com que as crianças fossem mais protegidas e que qualquer ataque que eles viessem a sofrer seria extremamente noticiado pela mídia. A morte é uma de nossas certezas da vida. Mesmo que não seja um ato frequente na vida e cotidiano das pessoas, forjar a própria morte é algo bem presente no mundo. E agora vocês vão conhecer algumas pessoas que já forjaram a própria morte, de jeitos inacreditáveis. Várias seriam os possíveis motivos para que uma pessoa forjasse a sua morte. Para se ver livre de outras pessoas, pode ser por conta de dívidas, envolvimento criminoso ou se safar de alguma coisa. Algumas teorias apontam algumas mortes de pessoas famosas que possivelmente podem ter sido forjadas por algum apontamento em específico. Astros da música, personalidades da história, princesas. Confira agora a lista com algumas pessoas famosas que podem ter forjado as próprias mortes. Elvis Presley, ícone do mundo do rock and roll. Algumas teorias apontam que ele poderia ter forjado a sua própria morte por diversos fatores. Alguns lugares apontam que há 1 tonelada de razões para pensar que ele pode não ter realmente morrido. Por um lado, ele teria sido visto quase todos os lugares, o tempo todo. Talvez isso seja apenas o desejo de pessoas desesperadas para o rei ainda estar vivo. Mas e quando há relato de que ele estava suando em seu próprio funeral? Você não pode suar quando você está morto, né não? E quanto ao fato de que sua autópsia está selada e ninguém a leu? Além disso, o patrimônio líquido de Presley se tornou maior depois que ele morreu. Por que você não pode dar start ao trem da nostalgia se as pessoas veem você o tempo todo? Isso é uma abundância de razões para pensar que ele pode não ter realmente morrido, enquanto todos acreditam que ele fez. Princesa Diana. De acordo com o jornal Folha de São Paulo,
A conclusão do inquérito sobre a morte da princesa em 1997 aponta que o casal morreu devido a um trágico acidente. Mas a conclusão é que, de acordo com as evidências das quais dispomos, não há sinais de conspiração ou de assassinato contra os ocupantes do veículo. Foi um trágico acidente, afirmou Lord Steves. A teoria da conspiração sobre uma possível forjada em sua morte conta que, mesmo antes de morrer, a princesa ainda disse que estava prestes a recuar completamente da vida pública. Um fato interessante é que seu motorista discute que o carro não estava indo tão rápido como todos diziam. Além disso, o motorista normal do carro não foi usado e o oficial de segurança que estava lá está envolto em mistérios. Algumas pessoas nem acreditam que ele exista. Adolf Hitler. A história conta que Hitler morreu junto com Eva Braun em uma situação de guerra, e todo o resto você já deve ter ouvido na escola. Mas uma teoria aponta que ele pode ter forjado a sua morte e escapado com a sua esposa para a Argentina ou em algum outro lugar. Mas para isso, queimaram corpos e mataram pessoas para conseguirem escapar. A teoria aponta que, de acordo com um agente da CIA, que acredita que Hitler fingiu sua morte, ele escapou da justiça e viveu uma vida longa e frutífera, sem que ninguém soubesse que um dos homens mais odiados do planeta ainda estava vivo. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa teoria da conspiração? Será que esse pessoal todo ainda está vivo? Uns são até impossível, né, pela idade que estariam até hoje. Mas será que existiu isso deles ainda terem vivido um bom tempo sem ninguém saber? Eu quero saber realmente a opinião de cada um de vocês. O que acham de tudo isso? E esse vídeo do Michael Jackson que viralizou esses dias, será que era ele? Vou esperar aqui a opinião de vocês. E o nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.